Há 50 anos atrás, com o aparecimento de pessoas com superpoderes, também apareceram monstros, inimigos da humanidade. E agora, para preparar um exército capaz de lutar contra essas ameaças, adolescentes com superpoderes se reúnem para serem treinados em uma escola de elite para alunos sobrenaturais. E galera, chegamos aos 125 mil inscritos e eu sou grato demais a todos vocês. Muito obrigado por todo o apoio que vocês vêm dando a esse canal. Mas não vamos parar por aqui, vamos com tudo para a meta dos 150 mil inscritos. Então senta o dedo no like aí embaixo e não esquece de se inscrever para dar aquela moral pro canal. No começo do episódio, Nakajima Nanao nos apresenta a escola, que é uma academia de elite para crianças com poderes paranormais. Nakajima começa a sofrer bullying de um aluno chamado Moguo, que o intimida por ele não ter poderes. E para piorar, outro aluno com poder de gelo chega para humilhar Nakajima. Um tempo depois, o professor está explicando sobre os inimigos da humanidade, até que os alunos o interrompem e pedem para ele introduzir logo o novo aluno. O aluno novo se apresenta como Onodera Kyoya, e Moguo fica irritado com a curta apresentação de Kyoya, porém, ele responde dizendo não ser obrigado a dizer sua habilidade, enquanto intimida Moguo com o seu olhar. Depois da confusão, ambos se sentem em seus lugares, e, antes do professor retornar à aula, outra aluna nova chega, se apresentando como Hiragi Nana. O professor então manda ela sentar ao lado de Nakajima. Nana decide conversar com Nakajima, porém, logo é interrompida por Moguo, que decide mais uma vez implicar com Nakajima. E usando seu poder de ler mentes, Nana descobre que Moguo tem interesse em levá-la para sair, no qual ela recusa instantaneamente, fazendo todos da sala ficarem surpresos por ver a capacidade de Nana para ler mentes. E de volta à aula, Nana começa a conversar com Nakajima e, pela sua voz alta, acaba chamando a atenção do professor, lendo a mente dele. Então, Nana descobre que o professor irá fazer uma eleição para representante da turma. Muitos alunos decidem se voluntariar, e Nana decide indicar Nakajima para representante, o que causa uma enorme discussão na sala. Kyoya sugere que Moguo, Nakajima e o aluno com poder de gelo briguem pelo cargo e sai da sala, em seguida os chamando de idiotas. Nakajima tem breve lembrança da sua vida, onde mostra seu pai sendo rígido e exigindo que ele seja o melhor em tudo por não ser forte. E um tempo depois, Nana já está desejando sorte para Nakajima, onde ele responde dizendo que não irá lutar. Nana decide seguir Nakajima até ambos chegarem no refeitório da escola, e depois de conversarem, ambos decidem ir para o litoral, próximo à escola, onde tem um penhasco com uma linda vista. Eles então começam a conversar sobre os inimigos da humanidade, quando de repente, algo atinge Nana e quase a derruba do penhasco, porém, Nakajima a salva. E em frente ao dormitório masculino, Nakajima acaba discutindo com Nana, mostrando que está incomodado com o fato de Nana poder ler sua mente quando bem entender. E de noite, Nakajima está pensando sobre seu pai, lembrando da ordem que ele lhe deu, dizendo para ser um bom representante. Então, ele ouve batida na sua porta e vai conferir quem seria essas horas. E abrindo a porta, ele vê Nana, que havia ido atrás de Nakajima para devolver seu relógio. E no dia seguinte, Moguo e o aluno de gelo começam a lutar. Depois de alguns golpes trocados, o aluno de gelo acaba vencendo. Moguo, ainda frustrado com a derrota, lança uma enorme bola de fogo em direção aos alunos, porém, usa força demais e acaba lançando um ataque que poderia ser letal para eles. Nakajima, vendo que eles estão sem opções, corre para defender os alunos, enquanto se lembra dos conselhos de seu pai. Então, Nakajima defende sozinho o ataque e diz para Nana que deveria ter agradecido por ela ter encontrado seu relógio na noite passada. Nana se pergunta como ele defendeu o ataque, e Nakajima revela que sua habilidade é neutralizar a habilidade dos outros, o poder perfeito para defender a humanidade. Todos ficam impressionados e Nakajima acaba sendo escolhido como representante da turma. E no final da aula, Nana e Nakajima se reúnem no penhasco. Nakajima agradece Nana por tê-lo ajudado a virar representante da turma, e Nana pergunta para ele se seria possível neutralizar sua habilidade se eles tocarem um no outro. E após darem as mãos, Nana começa a chorar e se sentir aliviada por não ouvir mais a voz mental de Nakajima. Então Nakajima pergunta para Nana se ela conseguiria adivinhar o que ele está pensando, sem usar seu poder. E enquanto espera por sua resposta, pensando no quão feliz está por ser amigo de Nana, o clima muda, e Nakajima é empurrado para a beira do penhasco. Enquanto ele se segura com tudo no cabo que estava pendurado, Nana começa a falar com ele sobre o que ele estaria pensando. Ela sugere que ele está pensando sobre o porquê ela está querendo lascá-lo. Ela o pergunta se ele quer saber como Nana adivinhou que ele era um excluído no dia em que se conheceram, e ela descreve a cena ridícula que viu assim que bateu os olhos nele. Ele estava fingindo ler um livro, mas nem virava as páginas. Ela sabia que ele se importava com como a turma ouvia
via, e sabia que ele era gentil por conta das marcas de arranhões feitas por um gato em seu pescoço, fora o relógio Karen em seu pulso, que mesmo tendo estima por ele, Nakajima o esqueceu no refeitório, fazendo ela adivinhar seu desentendimento com o presenteador, seu pai. Ela o pressionou lendo sua mente até ele gritar com ela, assim como mandava seu plano. Repleto de medo, Nakajima chega à conclusão que o fato dela ler mente é uma mentira, e ela explica que uma pessoa sem talentos e meia de versos talentosos é no mínimo suspeito. E ele, ligando os pontos, chega à conclusão de que Nana faz parte dos inimigos da humanidade. Mas ela nega, falando que eles quem são os verdadeiros inimigos da humanidade. Especialmente Nakajima, quem estava no caminho certo para se tornar o comandante inimigo. Ela diz que tudo que fez a ele não foi pessoal, porém, precisava ver a extensão de seus poderes, já que alguns deles podem atirar bolas de fogo e até se teletransportar. Eles são monstros com possibilidades ilimitadas, então ela ficou curiosa, será que ele morreria se fosse empurrado de um penhasco? E essa pergunta quase consumiu sua mente, e pelo bem da humanidade, Nakajima deveria vestir a camisa do Bascão. Em seu celular, na ficha de Nakajima Nanau, seu contador de possíveis mortes que ele causaria é mais de 1 milhão. E contando a história sobre o primeiro inimigo da humanidade, que era um ser humano com habilidades paranormais, para lutar contra esses humanos, os governos mundiais se reuniram e formaram poderosos esquadrões. E depois de 5 anos, a humanidade venceu a guerra, e os governos decidiram colocar os humanos paranormais em uma espécie de academia nacional. Em suas lembranças, Nana se lembra da ordem que recebeu de matar todos os paranormais que haviam naquela academia. Mogul então começa uma conversa com Nana, perguntando sobre Nakajima. Nana decide fingir que não sabe de nada para esconder sua real intenção. A sala de Nana está fazendo um treinamento para lutar perto de lagos, e alguns alunos ficam com medo de cair. O aluno de gelo decide então congelar completamente o lago, o que acaba irritando o professor. Nana então se lembra do que o comitê havia falado sobre humanos paranormais, dizendo que os humanos que adquirem poder sem esforço se tornam arrogantes. E pouco tempo depois do exercício, Nana começa a falar com um aluno do poder de gelo, cujo nome é Kori Seiya. Nana começa a perguntar para Seiya sobre os seus poderes, para saber qual é o limite de sua habilidade de gelo. E enquanto eles conversam, Mogul começa a discutir com um aluno que estava falando de Nakajima. Um aluno chamado Shibuzawa decide então intervir e Seiya diz para Nana que um rumor diz que Shibuzawa consegue parar o tempo. Nana decide almoçar com Shibuzawa para descobrir seus poderes. Então ela derruba um copo de água para fazer Shibuzawa usar seus poderes. Ele então usa seus poderes para parar o tempo e impedir que a água caia nele, e diz que tem o poder sim de parar o tempo. Porém, Nana percebe que o seu poder não é exatamente esse. Shibuzawa revela que na verdade ele consegue voltar no tempo e mudar os eventos que irão acontecer. Sim, é um poder roubado. E ele começa a se declarar para Nana e a convida para criar um mundo de paz. Enquanto eles conversam, chega Kyoya, perguntando se Shibuzawa poderia ajudar a encontrar Nakajima. Nana tenta usar as desculpas que os alunos usaram, porém, todas são rebatidas por Kyoya. Ele então começa a pressionar Nana, fazendo perguntas sobre o paradeiro de Nakajima, e Nana consegue virar o jogo, fazendo com que Shibuzawa acredite que Kyoya é o suspeito por matar Nakajima. Ele então decide procurar por Nakajima e convida Nana para ajudá-lo. Shibuzawa volta várias vezes no tempo, porém ainda assim não conseguiu alcançar a verdade. E após conhecer os limites da habilidade dele, Nana arquiteta um plano para matá-lo. No meio da noite, Nana leva Shibuzawa para o meio de uma floresta, dizendo saber o local onde Nakajima foi morto. Shibuzawa então volta no tempo, e Nana revela que o local era o lago do exercício feito mais cedo. Como Shibuzawa não pode nadar e acaba ficando sem fôlego toda vez que volta no tempo, ele acaba morrendo afogado. Ele acaba voltando para um lago que ainda não estava congelado e morre afogado, mas ninguém nota seu corpo, com a lagoa congelada, como nesta manhã. E um tempo depois, Kyoya está no penhasco onde Nakajima foi morto, e lá de cima ele vê algo brilhando e desce para conferir. Na sala de aula, Seiya começa a pedir que Nana leia o que está em sua mente, mas Nana diz para ele não pressionar garotas contra a parede, por respeito à sua namorada. Todos ficam surpresos com a dedução de Nana, porém Kyoya aparece e começa a explicar como é possível deduzir que eles namoram. Algum tempo depois, Nana começa a seguir Kyoya até o quarto do zelador, onde Kyoya serve leite para um gatinho. No dia seguinte, Nana vai atrás de Kyoya para tentar descobrir mais sobre ele, e Kyoya acaba convidando Nana para seu quarto. Chegando lá, Kyoya mostra seu videogame e pede para que ela jogue com ele. Enquanto jogam, Kyoya pergunta para Nana como ele pode fazer amigos, já que ele não sabe socializar. Na conversa, Kyoya fala que veio para essa escola em busca de sua irmã,
que havia desaparecido misteriosamente. E depois de conversar, Nana se despede de Kyoya, mas antes disso, ele mostra o relógio de Nakajima, o que deixa Nana muito nervosa. Kyoya pede que Nana o siga até um lugar. O lugar era o penhasco e Kyoya parece estar investigando sobre o paradeiro de Nakajima. Depois de uma série de perguntas, Kyoya sugere que Nana e ele falem sobre Nakajima para o professor. E à noite, Nana começa a pesquisar sobre Kyoya, buscando por alguma informação sobre seus poderes. No dia seguinte, eles decidem então contar ao professor sobre o caso de Nakajima. O professor entra em pânico e fala com seus superiores sem saber o que deve fazer. Eles então conversam depois de sair da sala, e Nana menciona o gato que Nakajima estava cuidando. Kyoya então compra uma caixa de leite para dar ao gato, que ele já estava alimentando mesmo antes disso. E Nana, enquanto vê ele entrando no casebre, pensa consigo que ninguém conhece o segredo daquela ilha. Todos os talentosos ali são alvos fáceis para os sem talento, e qualquer um que pense que as coisas estão fora de ordem devem ser descartados o mais rápido possível. E Nana agora tem total vantagem da situação, pois, mesmo que as pessoas desapareçam, ninguém suspeitaria dela. E enquanto esquenta o leite do gato, Kyoya pensa que como o objetivo do invasor é assassinato, ele está em total vantagem. Isso enquanto Nana se lembra da bagunça no quarto de Kyoya e sobre os detalhes em tudo ali. Todos os detalhes que ele teve cuidado e os post-its que a levam a acreditar que ele não suspeitaria do que ela armou para ele. E enquanto ele se prepara para ligar o fogo, ele pensa consigo que havia aberto a janela anteriormente. E quando ele ativa o fogo, uma explosão acontece. Nana pensa do lado de fora que mesmo que a sala estivesse repleta de gás, Kyoya não sentiria o cheiro. Como o talento de Kyoya é do tipo físico, ela esperava que ele quebrasse uma parede ou saísse pela janela ao ver o fogo. Mas, vendo que ele está carbonizado, Nana diz que irá pegar água para ele. Porém, antes de sair, Kyoya segura os pés dela. Ele começa a questionar por que Nana é a primeira a chegar, porque ela sabia que era ele que estava pegando fogo. E enquanto ele pergunta sobre como Nana saberia exatamente o que está acontecendo, Nana se mostra desesperada. Kyoya fala para ela que realmente não pode cheirar nada, mas isso não tem a ver com seu poder, ele nasceu assim. E pergunta para Nana se ela conseguiu prever que ele era invencível. Kyoya diz que para ajudar Nana, ele irá pensar em sua fraqueza, para que ela consiga usar sua habilidade de ler mente. Nana então aceita o desafio e diz que irá desmascarar a fraqueza de Kyoya. Em outro dia, Kyoya está conversando com Seiya e Mogul sobre o incêndio no qual ele foi pego. Ambos suspeitam que Kyoya é o inimigo da humanidade, porém ele diz que foi atacado, e durante a conversa, Nana está escutando tudo atenciosamente. Nana começa a pensar sobre a habilidade de Kyoya e se sente decepcionada consigo mesma por não descobrir a fraqueza dele. Os alunos começam a pensar no sumiço de Nakajima e Shibuzawa, e enquanto eles teorizam o que aconteceu, Nana começa a pensar em forma de se livrar de Kyoya, já que ele sobreviveu ao seu ataque. Então entram na sala algumas alunas contando que sua amiga, Michiru, recebeu uma carta de amor, e elas decidem ler para toda a sala. Michiru, enquanto está envergonhada, percebe que Nana está machucada, e começa a lamber sua ferida. A ferida se cura, deixando Nana surpresa, revelando a habilidade de Michiru. Nana vai para o banheiro para pesquisar sobre Michiru, que possivelmente será sua próxima vítima, e ao sair do banheiro, Nana encontra Kyoya, que diz que estava apenas indo dar comida para o gato, mas para Nana estava claro que ele estava seguindo ela. Nana decide encontrar Michiru, que está esperando atrás da escola, pelo escritor da carta. Nana então diz para Michiru que suas amigas estavam apenas a usando e brincando com seus sentimentos, o que deixa Michiru arrasada, e para consolá-la, Nana a convida para almoçar, enquanto Kyoya observa tudo. Nana almoça com Michiru e desenvolve rapidamente uma amizade com ela. No seu quarto, Nana então começa a planejar a morte de Michiru, até que se depara com Kyoya na porta de seu quarto. Para despistá-lo, ela decide colocar uma música alta e sair pela janela. Kyoya então corre para o quarto de Michiru, porém, quando chega lá, é Nana quem está caída no chão. Para se livrar de suspeitas, Nana decidiu agir como vítima e se golpear, fingindo ser um golpe de um inimigo da humanidade. Elas então conversam com Kyoya no dia seguinte, e ele começa a interrogar Nana, buscando respostas. Porém, a situação planejada por Nana é perfeita, a ponto de fazer Kyoya pensar que realmente foi um ataque de um inimigo da humanidade. Depois de Nana comover toda a sala com falso choro, dando notícia da morte de Nakajima, os alunos começam a discutir novamente para saber quem será o líder. Michiru aconselha que Nana seja a nova líder da sala, por ter salvo ela no dia anterior.
A Sala acaba concordando, e Nana diz que fará o possível para exterminar os inimigos da humanidade. Nana pede para Michiru fazer uma lista com os nomes e as habilidades de todos da sala. E Kyoya aborda Nana e pede desculpa por ter duvidado dela. Ele diz que não deveria ter acusado ela de se esfaquear para que todos se comovessem. E ao voltar para o quarto, Kyoya pensa na possibilidade que Nana se esfaqueou para se fazer de vítima, enquanto deseja matar toda a sala. Ele diz para si mesmo que não poderá fazer nada sem uma confirmação de que Nana está realmente tentando assassinar os alunos da academia. E já à noite, Nana é abordada por Tsunekishi. Ele então explica que Michiru veio lhe perguntar qual é a sua habilidade, e revela no mesmo momento para Nana que sua habilidade é prever o futuro. Logo em seguida, Tsunekishi mostra uma foto para ela, onde Nana está enforcando ele, e começa a perguntar o porquê Nana faria isso. Antes que Nana se explique, Tsunekishi leva ela a um restaurante próximo da escola para eles conversarem. No restaurante, Tsunekishi começa a falar de sua vida, e depois ele mostra uma foto onde Nana está coberta de sopa em seu rosto, dizendo que não é possível que ela mude seu destino. Nana decide trocar seu pedido, porém, a cozinheira acaba tropeçando e fazendo com que Nana fique com o rosto realmente coberto de sopa, como estava na foto. Nana pergunta a Tsunekishi o que ele pretende fazer com seu poder, e o mesmo responde, perguntando por que ela deseja matá-lo. Ele então mostra logo em seguida uma foto em que Nana está empurrando na Nakajima do penhasco, o que a deixa completamente em choque. Essa foto que ele mostrou para ela seria a prova perfeita para acusá-la, e então ele começa a fazer chantagem com Nana para que ela se torne sua namorada. No quarto, ele pede que Nana faça uma massagem em suas costas. Ela então começa a pensar formas de matar ele e se livrar daquelas fotos. Porém, ele revela que, com seu poder de tirar as fotos, ele não pode morrer até o horário das fotos. E de noite, Tsunekishi começa a tirar fotos dos seus sonhos, de onde vem suas previsões, e Nana esconde uma delas e depois decide destruir a câmera. De manhã, Tsunekishi acaba percebendo que Nana mexeu em suas fotos e decide fazer uma aposta com ela, dizendo que ele vai aparecer no galpão da foto, que mostra sua morte por volta das 9 horas, dizendo que se nada acontecer, ele iria acreditar nela. O maluco só pode ser burro, na moral. E enquanto ele vai ao banheiro, Nana decide alterar seu relógio para alguns minutos mais cedo. Chegando à noite, Nana está escondida no galpão e Tsunekishi chega. Ela então decide atacá-lo, assim como na foto, acreditando que por não ser a hora certa, nada irá acontecer. Porém, o ataque falha e Tsunekishi acaba golpeando ela e jogando Nana no chão. Ele começa a explicar que confere o relógio diversas vezes por dia, por isso, seu truque não deu certo. Ele então decide fazer umas paradas meio erradas com Nana, por não se sentir culpado, porém, ela faz ele parar mostrando que na verdade, ela já sabia de tudo e havia arquitetado exatamente como aconteceu. Ao invés de vascá-lo enforcado, ela decidiu deixar ele para cima dela, para então ela aplicar um veneno em seu sangue. Nana também revela que forjou uma das fotos para que Tsunekishi não soubesse sobre a conclusão dessa história. Nana revela a foto para ele, que fica aterrorizado com o que viu. A foto retrata Michiru e Kyoya chegando naquele local, o que acontece logo em seguida. Michiru fica aterrorizado e antes que Kyoya pudesse perguntar, Nana pede que ela salve a vida de Tsunekishi, mas sem sucesso. Ela então se lamenta enquanto Kyoya faz muitas perguntas para Nana, tentando encontrar algum erro em suas respostas. Nana cria uma história dizendo que estava sendo chantageada por ele com suas fotos íntimas e Kyoya acaba acreditando. Ela então decide sair do local o mais rápido possível para ir ao quarto de Tsunekishi para eliminar todas as fotos restantes. Nana acaba sendo surpreendida por Kyoya, que também foi ao quarto dele investigar mais sobre o caso de sua morte. E Kyoya acaba encontrando uma foto onde Nana estava morta, porém ele acaba revelando que a foto foi tirada por outra pessoa, por uma série de motivos. Nisso, Nana decide voltar ao seu quarto, e ao chegar lá, ela percebe que existe uma foto faltando, e corre em direção ao corpo de Tsunekishi, e lá está Michiru tentando salvar ao máximo ele, porém ela não tem sucesso. Nisso, ela acaba percebendo um estranho relevo em sua roupa e pega a foto da morte de Nakajima. No mesmo instante em que Nana chega e com um rosto amedrontador, pergunta para Michiru se ela viu algo. Michiru olha a foto, enquanto Nana pergunta-se o que ela vai fazer. Nana pretende matá-la caso ela levante alguma suspeita, porém Michiru acaba não entendendo o significado e pede que Nana explique para ela. Nana cria uma história desmentindo a habilidade de Tsunekishi, dizendo que ele é capaz apenas de ver sonhos e não exatamente o futuro. Michiru acaba acreditando na história e ambas seguem em direção ao funeral. Kyoya então decide que quer fazer uma autópsia no corpo de Tsunekishi para descobrir a verdadeira causa de sua morte. Nana então decide
chamá-lo para fora do funeral, para tentar convencê-lo a desistir. Mas ainda assim, depois de conversar com Nana, Kyoya decide fazer sim a autópsia. E antes de Kyoya abrir o caixão, o cadáver de Tsunekishi levanta. Ele estava sendo controlado por Shinji, que tem a habilidade de necromante. Enquanto Shinji e Kyoya estão vendo a melhor maneira de fazer a autópsia, Nana decide fazer uma cena, dizendo para eles pararem de fazer isso, pois a alma de Tsunekishi está sentindo dor. Todos se acalmam e decidem não fazer a autópsia. No dia seguinte, Nana conversa com Yuka. Ela pergunta onde estaria Shinji, e Yuka responde que normalmente ele mata a aula. Chegando à noite, Nana encontra Yuka e Shinji em um canto da floresta, e quando decide matar ambos, aparece Kyoya, ainda com suspeitas dela. Shinji se despede de Yuka, e ela começa a contar histórias sobre eles. Yuka diz que Shinji se envolveu em um incêndio no cinema. Ela também fala que Shinji acabou ficando preso enquanto ajudava outras pessoas a fugirem. E foi nesse momento que ela o resgatou quebrando uma das portas de emergência. Yuka também diz que Shinji é introvertido e não costuma muito ir às aulas. E no dia seguinte, Nana diz para Michiru que irá dormir na enfermaria e pede que ela avise o professor. Nana aproveita e sai pela janela da enfermaria e corre ao quarto de Shinji para matá-lo. Ao mesmo tempo que Kyoya pergunta para Michiru sobre ela, Nana entra no quarto de Shinji e usa uma das suas agulhas com veneno para matá-lo, e sai correndo em direção à enfermaria. Kyoya e Michiru vão atrás de Nana na enfermaria, porém não a encontram em sua cama. Logo em seguida, Nana aparece batendo na janela pedindo ajuda para os dois e pedindo para Yuka ir junto com eles. Um gato acabou se prendendo no esgoto e Nana pede que Yuka use sua super força para quebrar o concreto, porém Yuka responde pedindo desculpas e dizendo que não consegue usar sua habilidade no momento. Kyoya sugere que Nana pegue uma comida de gato em seu quarto, o que acaba funcionando, e ele começa a se perguntar se Nana, que aprecia gatos, poderia ser uma assassina de sangue frio. Já à noite, Nana está no quarto de Yuka para tentar matá-la, e antes de conseguir matá-la, Nana é golpeada e imobilizada. Nana percebe que na verdade Yuka é a necromante, e Shinji nada mais é do que um cadáver. Yuka começa a explicar a história da morte de Shinji e como ela o reviveu. Em seguida, Yuka diz para Nana cancelar seus planos, pois se continuasse, ela diria para toda a sala a verdade. E ligando os pontos, Yuka pergunta se Nana também havia assassinado Nakajima e ela, já sem saída, confirma a informação. Porém, ela retruca dizendo que ao menos ela deixe os mortos descansarem em paz. Nana começa a fazer um jogo psicológico com Yuka. Ela diz que embora seja uma assassina, ao menos ela deixa suas vítimas descansarem em paz, enquanto Yuka revive o corpo de Shinji apenas para sua felicidade. Depois de entrar em uma discussão, Nana propõe um acordo. Em troca de seu sigilo, Nana decide blefar usando sua falsa habilidade de ler mentes, dizendo que revelará para Yuka o que está dentro do coração de Shinji. Yuka, que é perdidamente apaixonada por Shinji, rapidamente é liberta, e Nana diz que Shinji deu a ordem de matá-la, e em seguida começa a correr. Nana começa a correr no meio da floresta, enquanto pensa em alguma forma de matar Yuka. Analisando a situação, Nana percebe que Yuka tinha em seu quarto um colar que pertencia a Tsunekishi, e Nana decide testar sua hipótese no meio da floresta, enquanto fala com Yuka. Yuka revela que realmente ela precisa de uma relíquia do cadáver para que ela possa fazê-lo voltar à vida, e Nana agora está disposta a ir atrás de Yuka e roubar seu colar. Yuka começa a reviver muitos cadáveres que estavam enterrados na floresta para perseguir Nana, e enquanto ela foge dos zumbis, ela acaba encontrando uma cabana velha com a porta quebrada. Acreditando que os poderes de Yuka enfraqueceram pela manhã, Nana decide se trancar na cabana, e nisso Yuka acaba a encontrando e revela que também havia colocado cadáveres dentro da cabana. Neste momento, começa a amanhecer, e Yuka perde seus poderes de necromante. Ela então se despede e diz que irá para a escola, enquanto Nana está trancada dentro do casebre. Na escola, Kyoya pergunta para Yuka sobre Nana, onde a mesma responde que elas teriam conversado à tarde e depois não se viram mais. Já de noite, Yuka volta para a cabana para matar Nana, porém só encontra os cadáveres. Yuka passa a noite procurando por Nana, porém não encontra nada. E enquanto volta para o dormitório, Nana surpreende Yuka a derrubando. Nana revela que na verdade seu colar não era a relíquia de Shinji, e sim sua nota escolar, que estava escondida em seu bolso de trás. Ela pede que Yuka a siga, caso queira pegar de volta a relíquia de Shinji. No penhasco, Yuka pergunta para Nana como saiu da cabana, e ela responde que na verdade estava estudando todas as possibilidades do que poderia acontecer, e baseado nisso, criou uma armadilha quase que imperceptível para Yuka, que acabou dando certo. Vendo que estava totalmente sem saída, Yuka pede desculpa para Nana e se oferece para ajudá-la em troca de Shinji. E Nana, por sua vez, pede suas agulhas para Yuka, e ao entregá-las, Yuka percebe que a relíquia havia sumido e começa a se desesperar. Nana começa a fazer perguntas para Yuka sobre o incidente da morte de Shinji, e após deduzir os acontecimentos, Nana acaba teorizando que Yuka havia matado Shinji. Ela então confessa que sentia ciúmes de Shinji e criou um incêndio para que pudesse
pudesse controlá-lo, e silenciosamente, Nana aplicou uma de suas agulhas em Yuka, assim, eliminando mais 2 alunos da classe. Nana se livra dos zumbis de Yuka e Shinji, e ao redor da floresta, Nana começa a se livrar dos corpos dos zumbis. Então, ela encontra Rabo, uma das garotas que importunava Michiru na floresta. E após uma breve conversa, Nana ataca Rabo, colocando uma de suas agulhas venenosas em seu pescoço. E antes de matá-la, Nana pede que Rabo diga seu número de celular para ela. E depois da morte de Rabu, Nana começa a montar um cenário de crime. E um tempo depois, Kyoya encontra Nana na escola e começa a perguntar de Yuka e Shinji. Porém, ela começa a chorar e diz que Yuka morreu por sua culpa e iria mostrá-la para ele. Nana convida Seiya, Michiru e Mogu para ir ao local. E chegando no local, Nana começa a criar uma narrativa sobre as mortes de todos. E em seguida, ela pede que Mogu queime os cadáveres. Chegando no dormitório, Nana começa a falar que Yuka foi controlada por um inimigo da humanidade. E quando Kyoya decide acusar Nana, uma garota grita no dormitório. Kaori, amiga de Rabo, estava morta no chão. Kyoya pede que a garota traga a bolsa médica que tem em seu quarto, e também pede que Nana fique em sua frente sem tocar no corpo. Kyoya então começa a analisar o corpo, enquanto um líquido dentro de um porta-lentes. Ele bebe o líquido e começa a agonizar, e pede que Nana faça alguma coisa. Nana abre a janela e Kyoya começa a se aliviar. Ele então começa a deduzir como funcionou o assassinato, levantando muitas questões sobre Nana. Ela se mostra inocente, enquanto concorda em pensamento com o raciocínio de Kyoya. Ele continua suspeitando de Nana, enquanto começa a perceber a relação de Nana com os eventos que aconteceram. Ela então percebe que agiu de maneira suspeita, e apenas deixa Kyoya falando. Michiru então aparece para defender Nana, dizendo que Rabu, na verdade, é a assassina, mostrando as mensagens que as duas trocavam. Kyoya então começa a acusar Nana pelo assassinato, e, bem na hora, todos os alunos da classe chegam, e Kyoya começa a explicar-lhe seu raciocínio. Ele começa a explicar todos os possíveis crimes que Nana cometeu, desde o assassinato de Rabo na floresta, e depois de argumentar sua acusação, Kyoya diz que irá revistar Nana para procurar o celular de Rabo. Kyoya não encontra o celular de Rabu na revista que fez em Nana, e ela começa a explicar em sua mente os planos que havia formado para que não fosse pega. Kyoya começa a relembrar dos acontecimentos para ver se conseguia alguma brecha que mostrasse que Nana era assassina. Ele então se desculpa com ela, porém, ambos prometem ficar mais preparados para confrontos futuros. Nana decide ficar em frente ao dormitório como vigia. Michiru chega dizendo que ficará de vigia para que Nana possa dormir. E quando Nana acorda, Michiru está com um canivete em seu pescoço. Michiru revela sua verdadeira personalidade, porém, Nana consegue desarmar ela, e ambas entram em uma discussão para saber quem conseguirá convencer a sala de que a outra é a culpada. Michiru se despede de Nana, enquanto a mesma está furiosa. No dia seguinte, Michiru chega com um presente na sala para Nana. Ela pede que Nana leia sua mente para descobrir qual é o presente, porém, Nana diz que está cansada e não consegue ler no momento. Michiru sussurra para Nana, dizendo que perguntará várias vezes a ela até que Nana fique sem saída, e Kyoya conversa com seu professor, a caminho da sala, sobre os assassinatos na escola. E quando chegam à sala, Michiru ainda está pressionando Nana sobre seu presente, e depois de muita insistência, Nana diz que o presente era um cartão de aniversário, porém, Michiru mostra que é um kit de banho. Nana diz que Roupa estava escutando sua voz interior, que dizia, eu amo a Nana. E nisso, havia um papel escrito essa frase nas costas dela, fazendo com que todos ficassem pensando nessa frase, e que Nana, na verdade, estava lendo as mentes de seus colegas. Ela convida Michiru para segui-la até o penhasco, onde continuariam sua conversa do dia anterior. E antes de conversar, Nana pergunta onde está a verdadeira Michiru. Ela explica que Michiru poderia curar sua mão, então não precisaria de um curativo. O impostor se diz fascinado por Nana e acaba se revelando como Jin Tachibana. Tachibana diz que deseja fazer um acordo com Nana e logo em seguida a leva para seu esconderijo. Ele serve café para os dois, enquanto explica como ele estava sempre perto dela. Agora no quarto de Kyoya, ele está lendo um livro sobre plantas venenosas e percebe que seria muito difícil para um estudante extrair veneno dela. Ele então fica em dúvida, pensando que tipo de pessoa Nana deve ser. Tachibana começa a explicar para Nana toda a guerra que aconteceu 5 anos atrás, onde os alunos acabaram se matando e ele foi o único sobrevivente por conseguir se esconder. Depois de ameaçar Nana, Jin acaba se jogando no chão por conta do veneno que ela havia colocado em seu café. E quando Nana decide ligar para seus superiores, Kyoya aparece atrás dela, pegando seu telefone. Logo em seguida, Michiru aparece dizendo que havia deixado as provas perfeitas para Nana saber que era um impostor. Por último, Seiya aparece e diz que na guerra de 5 anos atrás não havia ninguém que conseguisse manter o equilíbrio de poder, exceto Tachibana, que podia copiar
a aparência e as habilidades de todos os talentosos. Nana então fica aterrorizada percebendo que Jin é um monstro. Nana se acalma e decide conversar com Jin para distraí-lo. Ele começa a ler detalhes da missão de Nana no seu celular, o que o faz desativar sua habilidade, dando chance para Nana fugir. Ela começa a correr, porém Jin usa a habilidade de Mogu para criar uma enorme bola de fogo e derrubá-la no chão. Jin começa a conversar com Nana e decide revelar um pouco de seu passado como assassino, e Nana, por sua vez, decide falar de seu passado. Quando ela estava prestes a desmaiar, Jin a alerta dizendo que pode existir outros assassinos nessa escola e pede que Nana tome cuidado. Ela acorda e Michiru logo a abraça. Michiru diz que encontrou Nana desmaiada em frente ao dormitório e a levou para seu quarto. Elas começam a conversar sobre os inimigos da humanidade, onde Nana, por um breve momento, demonstra raiva por eles. Para disfarçar, Nana cria uma história comovente para Michiru, dizendo que seus pais foram mortos pelos inimigos da humanidade. Nana se lembra do momento em que viu seus pais mortos e quando pedia desesperadamente por ajuda. Michiru volta a conversar com ela e se oferece para ajudá-la no que for necessário. Nana então pensa que está na hora de matar Michiru. Mas antes, precisa achar um lado obscuro em sua personalidade, assim como havia em Yuka. E enquanto ocorre o funeral dos alunos, Nana se lembra de um interrogatório que teve quando era uma criança, onde dois homens estão perguntando detalhes da morte de seu pai. E após ouvir que a morte de seus pais ocorreram por sua causa, Nana entra em choque. Ela então percebe que Michiru está começando a sentir os efeitos de utilizar sua habilidade de cura muitas vezes, mostrando que ela é sim vulnerável. Em seu quarto, Nana pensa sobre quem deve ser seu próximo alvo. Então Jin aparece e os dois começam a conversar. De repente, Michiru bate na porta do quarto e pede que Nana a deixe entrar no quarto por um tempo, pois ela está insegura com as mortes de seus colegas, e para se esconder, Jin se transforma em um gato. Michiru chega e Nana usa seu falso poder de telepatia para dizer que ela, na verdade, quer saber de sua infância. Após Jin em sua forma de gato e Michiru se mostrarem ansiosos, Nana começa a contar sua história. Ela começa a contar a história da morte de seus pais, que a deixa completamente triste por ter que lembrar desses acontecimentos. Michiru então pega sua mão e a tranquiliza na mesma hora. E Nana acaba dormindo, e quando acorda, encontra Michiru totalmente desatenta e imersa em seus pensamentos. Kyoe então invade o quarto e chama as duas para um outro quarto no dormitório. Kyoe então mostra para elas o corpo de um aluno e em seguida pergunta a Nana o que eles devem fazer. Kyoe diz que o aluno foi esfaqueado na garganta e pelas costas, e logo em seguida pergunta para Mogu se ele não ouviu nada, já que seu quarto fica ao lado do quarto do estudante morto. Mogu diz que estava fazendo um discurso motivador com seus três amigos e que ambos não notaram nada. E cheio de suspeitas, Kyoe pergunta a habilidade de cada um dos amigos de Mogu. O primeiro aluno muda sua voz para imitar Nana, elogiando Mogu, o que acaba deixando todos confusos. O segundo usa uma habilidade de viajar pelo plano astral, somente para usar o banheiro. Basicamente, ele consegue separar sua alma do corpo. E o último revela que pode mexer com magnetismo. Por último, Kyoe começa a interagir com Fuku Sorano, a namorada do aluno assassinado. Mas, para mostrar sua habilidade, ela pede que todos vão para fora, pois poderia machucá-los caso usasse dentro do quarto. Já no lado de fora, Fuku junta uma enorme quantidade de ar e lança um jato de alta pressão fazendo um corte no peito de Kyoe, e ele diz que seu poder é muito forte. Então Fuku responde, dizendo que ela não consegue controlar ele e que precisa de uma corrente de ar para usá-lo. Nana e Michiru decidem investigar mais uma vez o local do crime, em busca de pistas. Nana então percebe que algo está incomodando Michiru e começa a conversar com ela para tentar descobrir. E elas decidem continuar sua conversa enquanto almoçam. E no meio da conversa, ambas falam sobre o que gostariam de fazer no futuro, onde Nana diz que gostaria de fazer uma faculdade e Michiru, por sua vez, também fala que faria uma faculdade, mas em seu caso, medicina. Michiru sugere que Nana se mude para sua cidade, pois tem apartamentos acessíveis para estudantes. Ela também sugere que Nana more com ela e seus pais, o que deixa Nana visivelmente irritada. Nana fica brava e diz para Michiru como ela está fazendo algo horrível e a deixa no refeitório. Em seu quarto, Nana pensa que deveria ter agido de outra forma, porém ela percebeu que Michiru está estranha. E na porta de seu quarto, seu professor aparece, lhe oferecendo outro uniforme. Nana percebe que não encontrou o veneno em seu uniforme e teoriza que Michiru o encontrou e agora não sabe o que deve fazer. Logo em seguida, Kyoe chega em seu quarto, dizendo que Michiru tentou conversar com ele, porém desistiu, e simplesmente foi embora. Ele decide visitar Fuku Sorano mais uma vez, e pede que Nana vá com ele. E antes disso, o professor diz para Kyoe que o governo decidiu mandar alguém depois de sua ligação, o que deixa Nana em alerta, e a faz pensar que deve matar o maior número de alunos que conseguir. No quarto de Fuku, Kyoe novamente começa a interrogá-la, dessa vez perguntando sobre a rotina de Ryuji. Ele vai embora após as perguntas e deixa Nana sozinha com Fuku. Ela então pede que Nana a ajude derrotando os inimigos da humanidade. Depois de Nana sair, Kyoe pergunta se Fuku estava mentindo. Nana disfarça para não levantar suspeitas, dizendo que não estava concentrada no momento, mas ela também diz que não poderia ser Fuku, dando argumentos sobre as horas que os eventos ocorreram.
morreram. Nana invade o quarto de Michiru e começa a vasculhar em busca de seu pó de veneno. Então, ela acaba encontrando o diário de Michiru e decide lê-lo para ver se descobre algo. Enquanto lê o diário, Jin aparece e entrega o veneno e o celular de Nana. Jin diz para ela tomar conta de Michiru e logo em seguida a alerta sobre o banho demorado dela. E quando Nana abre a porta, encontra Michiru inconsciente em sua banheira. Nana, vendo como ela está, decide tirá-la de lá, porque não seria o momento ideal para sua morte. Ela então a leva para o quarto, enquanto debate consigo mesmo se está salvando ela pela sua amizade ou apenas para obter informações. Nana vai até a sala dos professores para procurar um médico. O professor então diz que o médico saiu para fora da ilha e sugere que Nana peça a Kyoya um remédio. Nana encontra Kyoya em seu quarto, mas ele no momento está fazendo uma autópsia em Ryuji. Ela decide ir atrás de uma refeição na cafeteria, porém ninguém a ouve. Então, Nana decide quebrar o vidro e entrar. Porém, acaba furando o dedo. De volta ao quarto de Michiru, Nana serve o remédio para ela, e logo em seguida, Kyoya chega e começa a examiná-la. Ele relembra que Michiru queria falar algo sobre Nana, porém ela acabou desistindo, o que levanta ainda mais suspeitas. Nana passa a tarde inteira cuidando de Michiru, e enquanto isso, Kyoya vasculha o quarto de um dos amigos de Mogul, procurando por provas. Nana continua cuidando de Michiru em seu quarto, e Fuko entra nele para conversar com Nana sobre a situação de Michiru. Fuko se oferece para cuidar dela, porém Nana recusa por suspeitar que ela tem algum motivo para silenciar Michiru. Ela então acorda e encontra Nana a observando em seu quarto. Michiru começa a explicar a ela que desmaiou no banho depois de curar um gato muito ferido. E enquanto conversam, Michiru percebe uma ferida no dedo de Nana e logo se oferece para curá-la. Nana briga com Michiru dizendo que ela não devia usar seus poderes por qualquer motivo, já que isso encurta sua vida. Elas então começam a se divertir juntas e bagunçar o cabelo uma da outra, e depois de se olharem no espelho, ambas começam a rir juntas. Na floresta, Jin encontra um coelho morto e percebe um vulto de uma pessoa. Jin alerta a pessoa que ele acredita ser o assassino de Ryuji, dizendo que ele não deveria matar os animais. Agora, o conselho que enviou Nana está discutindo sobre seu desempenho na missão. Um dos homens, chamado Tsuruoka, diz que irá pessoalmente verificar como vai a missão de Nana, dizendo que a considera parte da família. Kyoya interroga rapidamente um dos amigos de Ryuji para saber se ele trairia Yuko. Porém, o aluno afirma dizendo que Ryuji era muito fiel, além de ser um cara legal. No quarto, Michiru come a sopa de Nana, então ela decide verificar como estão seus colegas, mas Michiru pede que Nana fique um pouco mais com ela e sugere que ambas joguem shogi. Nana aceita, porém pede que Michiru espere ela tomar banho. A caminho de seu quarto, Nana diz para si mesmo que deve matar seus sentimentos por Michiru, e Kyoya observa o quarto de Ryuji pelo lado de fora para analisar como ocorreu o assassinato. E enquanto estão jogando, Nana decide perguntar sobre o motivo de Michiru ser uma pessoa tão boa, e Michiru começa a contar uma história. Depois da história, Michiru diz que deseja se esforçar cada vez mais para poder ser útil para as pessoas. Depois de ouvir a história triste de Michiru, Nana decide ir embora. E em frente ao quarto dela, Nana começa a ofegar e se joga no chão, enquanto olha para o número de possíveis vítimas de Michiru. Nana está em seu quarto se lembrando do quanto sofreu na casa de seus parentes. Michiru então chega e começa a conversar com ela. Ela diz para Nana se relembrar da manhã que encontrou seus pais mortos. Michiru começa a dizer que, na verdade, Nana não foi a culpada por seus pais morrerem, pois haviam fechado sua janela e arrumado seu quarto enquanto ela estava dormindo. Nana entra em choque e diz que não é possível confirmar isso, porém Michiru rebate e argumenta mostrando que essa possibilidade existe. Ela então começa a consolar Nana e abraçá-la para deixá-la mais confortável, dizendo que nunca deixará de ser sua amiga, não importa o que aconteça. Na feira de suprimentos, elas duas se reúnem e Nana se distancia de Michiru e acaba olhando algumas canetas que ela deseja dar de presente para ela. Kyoya então encontra Nana e conversa com ela novamente sobre o assassinato e qual pode ser sua próxima vítima. Elas voltam para seus quartos, pela floresta, onde decidem trocar seus presentes. Kyoya então encontra uma roupa coberta de sangue que pertence a Fuko e começa a acreditar que está chegando na solução do mistério. Nana então está em seu quarto, pensando em Michiru, e Jin a surpreende aparecendo na janela. Ele alerta Nana sobre Michiru, dizendo que ela está indo para um canto isolado da ilha, onde provavelmente será alvo do assassino. Então Nana sai correndo do dormitório e começa a pensar no que deveria fazer. Michiru leva um corte em seu rosto e começa a ser intimidada pelo assassino. Nana começa a correr quando recebe uma ligação. A pessoa que liga é Tsuruoka, que aparenta ser professor de Nana. Nana fica em posição assim como um soldado, quando cumprimenta seu superior. Tsuruoka pergunta sobre a missão e pede que Nana mantenha o foco em terminá-la. Michiru, por sua vez, começa a correr, enquanto é perseguida pelo assassino, até tropeçar em um arbusto e cair perto de uma cabana. O assassino começa a intimidá-la novamente, porém Michiru diz que Nana irá salvá-la. O assassino zomba, dizendo que Nana não salvará ela, por ter uma alma podre. E quando o assassino decide atacar Michiru, Nana entra em sua frente, recebendo todo o ataque. Nana se desculpa e começa a explicar o raciocínio que a fez perceber que o assassino seria Rentaro, um dos amigos de Mogul
Goku que estava ouvindo seu discurso nas mortes de Ryuji. Rentaro conseguiu fazer tudo isso graças à sua habilidade de viajar pelo espaço astral, projetando uma versão dele que é invisível a olho nu, onde ele pode atravessar objetos, mas também segurá-los. Nisso, Nana protege Michiru, levando outro ataque. Ela diz para Michiru que possui um plano, e quando Rentaro atacar ela novamente, ela precisa fugir. Rentaro, após ser provocado por Nana, ataca ela na garganta, e na mesma hora, Nana diz para Michiru correr. Michiru, completamente em choque, não obedece sua ordem e pensa em ajudá-lo, mas depois de pedir e Michiru não ouvir, Nana explode e começa a xingar e ofender Michiru, dizendo que ela é uma pessoa estúpida e ridícula, que só serviu para que Nana a manipulasse. Nana termina dizendo que é uma pessoa tão podre quanto ele e manda Michiru correr dali. Ela então foge de lá enquanto chora. Agora, a sós com Rentaro, Nana começa a revelar seu plano para matá-lo, que teria dado certo caso Michiru não intervisse. Rentaro fica muito bolado, se prepara para dar o último golpe, porém ele começa a ser enforcado por Kyoya, o forçando a voltar de sua viagem astral. Kyoya relembra do plano de ataque que criou junto com Nana, onde eles atacariam Rentaro de ambos os lados. Nana começa a refletir sobre os assassinatos que realizou na escola e decide aceitar sua morte. Ela então se lembra de seus pais e começa a contar que fez uma nova amiga. Nisso, Michiru aparece e começa a curar Nana. Nana não consegue falar, porém pede que Michiru não a salve, pois isso traria risco para sua vida. E enquanto Nana nega sua ajuda, Michiru usa todas suas forças para curar Nana, criando um enorme brilho dourado sobre a ilha. Nana começa a abraçar ela e, enquanto passam lembranças dos momentos que elas passaram juntas, ela começa a gritar e chorar pela perda de sua única amiga. E galera, essa foi a primeira temporada de Munou no Nana. Se você tá gostando desses vídeos de temporada de animes, eu tô gostando demais de fazer, e esse foi um anime que eu amei do começo ao fim. Se você quiser que eu traga mais temporadas, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí embaixo pedindo cada vez mais super vídeos desse daqui. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo e eu fui.